Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 13. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero te convidar, Pai, para darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos ministrado, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar, Pai, maior entendimento da Tua Palavra. Para assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas, para haver transformação em nós, Pai, andando de acordo com a Tua vontade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a Tua Bíblia. Em Números, capítulo 13, versículo 1, que fala assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, no capítulo 12, versículo 1 e 2, Deus falou para Moisés: Moisés, vai em cada tribo e seleciona dessas tribos 12 pessoas que sejam líderes. Então, das 12 tribos, foi selecionada uma pessoa para ser líder. O que Deus queria com tudo isso aqui? Por que a pessoa tinha que ser líder? Por que a pessoa tinha que ter essa característica específica para poder ir até a terra prometida e espionar a terra? O que você conhece de ser uma pessoa que tem liderança? O que é ser um líder? Por que Deus enfatizou que precisava ser pessoas que fossem líderes? Por quê? Porque Deus sabia para onde que eles estavam sendo enviados. Deus já sabia que eles iam enfrentar algumas situações adversas que eles não estavam acostumados a enfrentar ali, quando estavam embaixo da presença do Senhor. Deus sabia que eles teriam que ter uma proatividade para poder ter uma iniciativa, ok? Para poder vir a fazer e executar a missão que Deus deu. Então, o que é ser um líder? Uma pessoa que está numa liderança, ela precisa ser perseverante, determinada. É literalmente aquele bordão que a gente usa: missão dada é missão cumprida. Entende? Então, uma pessoa que é líder, ela tem ousadia, ela tem proatividade, ela tem iniciativa, ela tem postura, ela sabe, ela tem humildade. Ela lidera, mas ela não é aquela pessoa maçante em cima que fica cobrando como se fosse um chefe. Um líder, ele é um chefe, entende? Porém, ele não tem as características de um chefe. Uma pessoa que é líder, que está à frente de uma situação, ele dá a ordem e ele vai junto com a pessoa para poder executar. Ele não se coloca acima, ele se coloca igual. Entende? Ele é aquele que escuta, ele é aquele que fala e que escuta, ele é aquele que participa. Então precisava ser uma pessoa que tivesse liderança dentro de ti, proatividade, atitude, comprometimento, ok? Com a missão que foi dada, para poder ir até o local, não se abater pelas adversidades que encontrar, pelos obstáculos que encontrar ali, pelas coisas que iam ver, e voltar com uma prova do lugar, que era um lugar bom, e ao mesmo tempo voltar para onde ele estava, para a sua tribo, para o local onde você estava, com vida, sem machucados. Entende? Então, por isso que Deus escolheu líderes. Porque ele poderia ter falado: escolhe 12 pessoas aleatórias e manda para lá.
Só que se ele pedisse para mandar pessoas aleatórias, quando as pessoas voltassem, não necessariamente eles iam passar detalhadamente o que tinha realmente de fato na Terra Prometida. Então, quando a pessoa é líder, ela tem a preocupação em ver os detalhes, anotar e ver aquela situação ali como uma forma de desafio e não como uma forma de bloqueio. Então, aqui, a ida desses líderes até a terra de Canaã, até a terra prometida, foram fundamentais na escolha para eles voltarem com informações importantes. Dentro dessas 12 pessoas, desses 12 líderes que foram enviados para Canaã, 10 deles deram para trás. Se você pegar para ler a história aqui, você vai ver. 10 de 12 deram para trás falando que era impossível de entrar na terra. Por quê? Porque na terra tinha gigante, na terra tinha obstáculo, na terra tinha impedimento. Só que 2 dele, que foi Josué e Caleb, eles não falaram de uma maneira que viam os gigantes como impedimento, mas viam os gigantes como um desafio a ser vencido. Por quê? Porque eles sabiam com quem estava com eles. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Entende? Então, o que Josué e Caleb nos ensina aqui dessa história? Que a gente não tem que olhar para o gigante como um impedimento, mas a gente tem que olhar para o gigante como uma promoção de impulsionamento para a gente vencer. Gigantes, obstáculos, impedimentos sempre vão existir no nosso processo, principalmente se for para se apossar da terra prometida. Mas o que você tem que fazer? Você que tem vida no altar com o Senhor, você que tem uma promessa, você que Deus já falou para ti sobre a terra prometida, você precisa perseverar, você precisa exercer a fé, você precisa fortalecer o seu relacionamento com Deus. Você não tem que desistir no meio do caminho, você nasceu para ser líder. Você nasceu para liderar através da tua vida, do teu testemunho de vida. Pessoas saberão que Deus é real. Pessoas descobrirão que elas não vêm ao mundo por acaso, como uma plantinha para crescer, desenvolver e morrer, mas que cada uma delas tem propósito. Através da tua vida, da tua perseverança, de fé e fidelidade ao Senhor, pessoas conhecerão a Jesus. Você não nasceu para andar em bando. Fazem muita comparação do bando sendo uma galinha e da águia ser algo de uma liderança, mas é a verdade. Para prestar atenção. A águia, ela voa sozinha. Ela não voa em bando, porque voar em bando atrapalha. Voar em bando tem a opinião do outro. Aí para agradar você vai junto. Entende? Deus não te fez para andar em bando. Deus te fez para liderar. Deus te fez para obedecê-lo. Deus te fez para ter relacionamento com Ele, para ser um líder. Porque através da sua vida, Ele vai liderar nações. Você foi chamado para liderar nações. Você foi chamado para estar à frente do campo de batalha, da luta, na linha de frente, mostrando para quem está atrás de você que é por esse caminho que você tem que ir. Por isso que o seu processo é tão difícil. Por isso que Deus exige mais de você. Por que Ele exige mais de você? Para forjar em você uma couraça indestrutível, uma estrutura estabilizada. Porque através da sua vida, muitas vidas virão conhecer ao Senhor. Muitas vidas saberão que Deus não é um conto de fadas, que Ele faz, que Ele existe, e que se for perseverante, se for determinado, se der a pegar a missão e cumprir a missão, Deus sabe
Deus já te vê lá na frente. Há milhares de pessoas que virão para Ele. Por isso que o inferno tenta te parar, por isso que ele coloca empecilhos, por isso que ele coloca obstáculos. Para fazer você desistir, mas não é para você desistir. Não é para você olhar para os obstáculos e falar, tô cansado, quero parar, tô de saco cheio já. Não. É para você olhar para os obstáculos, transpassá-lo, seguindo em frente, em direção à terra prometida que Deus já deu para você avistar. Entende? Aqui eles estavam sendo encaminhados para a terra prometida. Então Deus já tinha meio que mostrado para eles ali. É a mesma coisa na sua vida. Deus já te mostrou o que está por vir, o que você vai receber. Mas não é para você olhar para as dificuldades nem para os obstáculos, é para você olhar para Deus. Porque é o Senhor que vai vencer essa guerra. Entende? Você precisa continuar no seu posicionamento de relacionamento com o Senhor, tendo a proatividade e a iniciativa de ir e fazer o serviço, a missão que Deus está falando para ti. Então continue em oração, continue perseverando, continue acreditando, continue exercendo a fé. Não permita que a sementinha da incredulidade adentre no seu coração. Continue ali. Você está sendo forjado, você está sendo treinado, você está sendo preparado para liderar nações. Você tem noção do peso que é isso? Como que você acha que vai ser o seu retorno espiritual disso? Se no seu processo você já está balançando, você já está querendo desistir por coisas pequenas, perto do que você vai ser, perto do que Deus tem para você, Deus está forjando em você uma estrutura inabalável. Por isso que o teu processo está tão difícil. Mas não é impossível de passar por ele. Vai ser impossível a partir do momento que você deixar de acreditar. A única pessoa que pode fazer você perder a promessa e não adentrar na terra prometida é a sua incredulidade e a sua falta de fé. É você. Você é a única pessoa que pode impedir. Porque Deus quer que você entre. Deus quer que você usufrua da terra prometida, da promessa. Entende? Então não desista. Tá difícil, dê glória ao Senhor. Porque se não tivesse difícil, você não estaria no caminho certo. Tá com impedimento? Agradeça a Deus pela oportunidade de você estar sendo trabalhado por Ele, forjado por Ele, preparado por Ele. Não veja a situação como algo ruim. Veja a situação como algo bom, de intimidade com Deus, aonde você está reforçando o seu vínculo com Ele, está fortalecendo. Entende? Então começa a enxergar tudo com os olhos bons, com os olhos da fé. Peça para Deus tirar as escamas dos seus olhos e abrir o seu entendimento, para você ter a capacidade de entender que você não precisa entender o que está à sua volta, você precisa apenas acreditar, confiar e obedecer o que Deus está te pedindo. Entende? Quando a gente obedece, a gente acredita e a gente confia, Deus trabalha a nosso favor, na velocidade do vento. Mas quando a gente começa a duvidar, quando a gente começa a achar que a gente não vai conseguir, Deus para, porque Ele quer que você acredite. Entende? Na terra prometida você também vai precisar de Deus, você não vai estar lá sozinho. Ele não vai pegar você daqui, botar para aqui e te falar tchau, se vira. Ele não vai fazer isso. Ele vai continuar com você até o fim. Mas Ele está te treinando aqui, para quando você chegar aqui na frente, você saber o que fazer. Você não passar vergonha. Entende? Então, continue acreditando, continue perseverando, continue sendo o líder que Deus está fazendo você ser. Deixa Ele forjar em você as características, para quando você chegar na terra prometida, você poder executar o serviço com maestria.
e conquistar a terra que está lá te esperando para poder ser conquistado. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar, Pai, e nos lembrar que somos capazes quando estamos em Ti, Senhor. Quando colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida. Obrigada, Senhor, por ser tão fiel a nós, por estar sempre nos protegendo, nos incentivando, nos ensinando e nos estruturando para o que está por vir, Pai. Pai, não permita que a incredulidade, Senhor, e a falta de fé adentre no nosso coração, mas que a gente venha te buscar, Senhor, todos os dias em espírito e em verdade, para querer estar na Tua presença, para fortalecer a nossa estrutura e a nossa fé, Senhor. Que nós venhamos ser um contigo, Pai, em espírito e em verdade, em todo o tempo da nossa vida. Que a gente não venha olhar para as adversidades, Pai, nem para o lado, nem para os obstáculos que surgem no nosso caminho, mas que a gente venha olhar somente para Ti, Senhor, acreditando que já vencemos essa batalha, que já vencemos essa guerra, porque o Senhor está conosco, Pai. Paizinho, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso posicionamento perante ao qual o Senhor nos colocou. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Pai, na sua individualidade, te procurando, Pai, em amor, para te conhecer melhor e aprofundar o relacionamento contigo. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.